que nós adotamos, que a maioria das igrejas evangélicas adotaram. E nós vamos falar um pouquinho, trazer uma palavra que fala sobre esse batismo. Primeiramente eu vou estar lendo o texto de Mateus 28, do 18 ao 20, onde a palavra de Deus diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Essas foram as palavras de Jesus que finalizaram o Evangelho de Mateus. Mateus encerrou o Evangelho com essas palavras de Jesus. E são 3 versículos apenas, que falam sobre essa grande comissão. Mas são 3 versículos tremendamente importantes, profundos, quanto aquilo que o Senhor Jesus deixou para que a sua igreja obedecesse. E primeiramente Jesus começa se identificando para a igreja sobre a sua autoridade. Ele diz: olha, toda a autoridade me foi dada, no céu e na terra. Então nós temos a visão de que toda a autoridade, ela está concentrada na mão do Senhor Jesus Cristo. E aí ele dá uma ordem para a igreja. Ele diz: ide, fazei discípulos. Discípulos, amados, ela tem um sentido como seguidores. Fazei discípulos, fazei seguidores em todas as nações. Ou seja, a palavra de Deus, ela deveria chegar a todos os confins da terra. E tem chegado. E depois, batize-os. E aqui Jesus estipula o batismo em nome da Trindade: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas não para por aí, amados. É interessante que não basta a igreja apenas batizar novos membros. O último versículo, ele diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então essa é uma missão contínua da igreja. Fazer os discípulos, ensinar a palavra, e permanecer ensinando. Por que esse permanecer? Por que essa ordem contínua? Porque há necessidade de nós estarmos aprendendo da palavra de Deus até o último dia da nossa vida, para que nós não sejamos enganados pelos lobos devoradores que o Senhor falou que adentrariam no meio do rebanho e fariam estragos. Então a ordem para a igreja é ensinar a guardar. O que é que nós guardamos? Nós guardamos coisas que não são preciosas. Você ganha um presente, algo que é precioso, você guarda. Você não deixa de qualquer jeito. Então essa visão, a guardar as coisas que Ele nos tem ordenado, que Ele nos tem ensinado, a guardar as palavras do próprio Senhor Jesus. Então essa ordem, ela foi colocada para a igreja, para nós hoje. Eu digo para esses irmãos que estarão descendo as águas hoje, é só o começo, velho? É só o começo, Porque há uma missão para ser cumprida daqui adiante, A todos vocês que vão estar sendo batizados hoje. E essa missão é aquilo que o Senhor tem feito na vida de vocês, Procurem levar adiante. É uma batalha árdua, sim, A vida cristã é uma batalha. Na quarta-feira nós trouxemos uma palavra sobre um valente de Davi, um homem que foi considerado valente do rei Davi, que defendeu um campo que era seu. O inimigo cercou aquele campo, justamente na hora que o campo ia ser colhido, estava pronto para a colheita, e Samar se levanta defendendo aquele campo, defendendo aquele lugar que Deus havia colocado para ele como herança, e ele não deixou o inimigo tomar aquele lugar. A vida cristã é isso, amados. Nós conquistamos um campo, o Senhor nos deu, e nós temos que defender até o último dia da nossa vida, e além disso, alargar as estacas, fazer esse campo crescer. Então, nas oportunidades que cada um de nós
as oportunidades que cada um de nós temos, nós devemos usá-las, né, para levar a palavra, levar o testemunho, dizer para as pessoas: olha o que Jesus fez por mim, Ele pode fazer também por você. Então essa ordem o Senhor estipulou para a igreja. E uma segunda passagem que eu quero compartilhar com os irmãos está na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6. E essa passagem também é diretamente ligada ao batismo. Então, Romanos capítulo 6, eu vou estar lendo primeiramente do versículo 1 ao versículo 5. E diz assim: o que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então essa passagem, amados, ela dá o ponto básico do porquê muitas igrejas adotaram o batismo nas águas. Porque essa passagem ela nos identifica exatamente com a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. E quando nós fazemos o batismo nas águas, há uma simbologia de quando a pessoa que está sendo batizada, ela é deitada nas águas, ela é coberta pelas águas. E essa simbologia é a seguinte: a pessoa está ali se identificando com a morte de Jesus, com a morte da velha natureza, com a morte da vida de pecado. Ele diz aqui: nós fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Então veja que a identificação é com a morte de uma velha natureza, e a hora que é trazido das águas é identificado com a ressurreição de Cristo, o nascimento de uma nova natureza. Então essa simbologia ela é algo muito profundo, né? Ela marca, ela identifica a nossa vida com algo extremamente profundo. Olha, eu morri, eu já fui crucificado com Cristo. A minha velha natureza morreu, o velho albino morreu, eu não sou mais aquela pessoa. Eu não vivo mais do jeito que eu vivia antes de conhecer e de entregar a minha vida ao Senhor Jesus. Então essa é a identificação mais profunda que eu posso ter com o Senhor Jesus. E ao mesmo tempo eu identifico com a nova vida que eu recebi em Cristo. Eu nasci de novo. Daqui para frente a minha vida é uma vida diferente. Então, nós olhamos para essa colocação que o apóstolo Paulo faz e nós nos identificamos com o Senhor Jesus, com o próprio Filho de Deus, com o Rei dos Reis e com o Senhor dos Senhores. Nós somos filhos por adoção do mesmo Pai eterno. Você já parou para pensar nisso? A grandeza que é essa identificação que nós temos com Cristo? E a palavra de Deus, ela estipula o batismo e também a ceia do Senhor como ordenanças para a igreja. Por que também a ceia do Senhor? Porque na ceia nós também nos identificamos com Cristo. O Senhor Jesus diz lá no Evangelho de João, capítulo 6, que era necessário que nós comêssemos o seu corpo e bebêssemos do seu sangue. Ora, ele estava dizendo que nós precisávamos nos identificar com aquilo que ele faria, com o sacrifício que ele faria. Então, o batismo, a ceia do Senhor, são identificações que nós temos com o nosso Salvador. E aí Paulo ele aprofunda um pouco mais, né? Paulo nunca deixava o assunto no raso, né? Ele aprofundava. O que é que essa palavra está dizendo? O primeiro versículo que nós lemos, ele fala sobre permanecer no pecado. Como eu posso me identificar com Jesus Cristo e continuar permanecendo no pecado? Levando uma vida de pecado, não faz sentido.
Então Paulo diz assim no versículo 8 desse mesmo capítulo 6: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. E no versículo 11: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo. O pecado é algo que é insistente. O pecado é algo que nos assedia, que tenta grudar na nossa vida. Mas nós precisamos nos considerar mortos para o pecado. O que significa morto para o pecado? Você pode chegar diante de um cadáver e chacoalhar e balançar e oferecer qualquer coisa para ele, ele não vai aceitar. Ele está morto. Assim nós devemos nos identificar em relação ao pecado. O mundo pode nos oferecer o pecado, o diabo pode nos oferecer o pecado, a nossa própria carne pode desejar o pecado, mas a gente tem que lembrar: não, eu morri para o pecado. Eu morri para aquela vida que eu levava. Aquela vida de antes não serve mais para mim. E Paulo diz assim: não reine, portanto, não reines, ou seja, o pecado não deve ter governo sobre a nossa vida. Não reine, portanto, o pecado em nosso corpo mortal, de maneira que venhamos a obedecer às nossas paixões. A nossa carne vai desejar algumas coisas, mas nós sabemos que elas são pecado. Então nós devemos fazer o quê? Mortificar esse desejo. Olha, eu morri para isso, eu não vou mais atrás disso. Nem ofereça a cada um o membro do seu corpo ao pecado. Nós não devemos oferecer o nosso corpo ao pecado. Paulo fala sobre os membros do corpo. Quando ele diz membros, ele está dizendo o corpo inteiro, amados. Eu peco com os olhos, eu peco com a boca, com as mãos, com os pés, dependendo aonde a gente deseja ir. E Paulo diz: não ofereça os membros do seu corpo ao pecado. Não seja o nosso corpo instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus. Oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos. Ou seja, ofereça-se a Deus como alguém que nasceu de novo, como alguém que experimentou o novo nascimento. E os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Isso aqui é muito profundo também. O nosso corpo deve ser um instrumento de justiça diante de Deus, não mais um instrumento de pecado. Então, quando nós olhamos para essa palavra, nós vemos que a igreja tem um chamado, um compromisso com santidade muito grande. E infelizmente, o que nós temos visto hoje acontecer? Esse compromisso com santidade não vem sendo mais cobrado nos púlpitos da maioria das igrejas. E o povo de Deus começa a relaxar, começa a abrir pequenas concessões. Ah, mas é só um pecadinho, né? Ah, mas eu trabalhei a semana inteira, eu estou cansado, eu posso me dar o direito, né, de relaxar um pouquinho na frente do computador e olhar algumas coisas que não são tão santas assim. Então o ser humano ele começa a se dar o direito de fazer coisas que lhe dê algum prazer na carne. Mas a palavra de Deus, ela lembra que o nosso corpo, ele se transformou em instrumento de justiça para Deus. Então não basta apenas, né, passar por uma cerimônia do batismo. É preciso que essa raiz tenha penetrado o fundo do nosso coração. Nas aulas de preparação para o batismo, algumas vezes eu repeti. Eu falava assim: olha, se não penetrou no coração, se não tem uma convicção, não adianta ser batizado. Você vai tomar um banho de piscina. Apesar de hoje estar calor, estar gostoso, né? Mas não é esse o propósito. A simbologia é que é importante, ela tem que significar para mim, né, que eu realmente ganhei uma nova natureza, né? Então esse é o significado profundo do batismo. E antes de encerrar essa palavra, né, eu quero dar a oportunidade, né, se entre nós aqui há alguém que ainda não foi batizado, né, mas essa palavra tocou o teu coração, né, você não precisa necessariamente passar por um estudo do batismo. Isso pode vir depois. Mas se você tem essa convicção, esse desejo de ter morrido para a velha natureza, de ter iniciado uma vida nova em Cristo, de ter compreendido essa palavra e de ter entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, então você pode ser batizado, né, ou batizada. É igual aconteceu com aquele eunuco no caminho de volta para o seu país.
quando Deus toca lá de uma maneira sobrenatural, tira Filipe de Samaria, leva Filipe para pregar para aquele homem, um homem só. Veja a importância de uma alma para Deus. Filipe estava pregando numa capital para multidões, fazendo milagres, curando, e Deus tira ele, né? Talvez ele estivesse até ficando famoso ali. Deus leva ele para pregar para um homem. E aquele homem estava lendo uma palavra, um texto do livro de Isaías, ele não compreende, e Filipe entra ali e explica para ele, aí ele entra dentro da palavra, cai a ficha. E aí ele entende que Jesus Cristo era o Salvador. E de repente eles estão passando, ele vê a água, ele fala, o que me impede de eu ser batizado? Filipe fala, nada, se você creu, é lícito. Então, se alguém aqui hoje, né, ainda não passou pelo batismo, deseja passar pelo batismo, né, a gente dá um jeito, é possível, né? A gente tem até túnicas sobrando aí, né? Então, se você sentir isso no seu coração, né, pode levantar a sua mão e falar, eu quero, é meu dia, eu senti que hoje eu devo ir. De repente você passou por um batismo por aspersão, né? Algumas igrejas evangélicas praticam essa forma de batismo, mas você sentiu no coração, não, eu quero experimentar esse batismo nas águas, eu quero sentir, né, sendo coberto pelas águas, me identificando com a morte da minha velha natureza. Também pode, não tem problema nenhum. Então a gente deixa essa colocação, essa oportunidade, porque é um dia de festa e essa decisão, eu te garanto, vai alegrar demais, demais o coração de Deus. A nossa identificação com o seu filho. O pai está vendo assim, olhando, né, acompanhando o que está acontecendo aqui nessa manhã e está vendo, olha, novos filhos eu estou ganhando, né? Se identificaram com o meu filho Jesus, né? Se identificaram com o meu filho querido, primogênito, então eu vou adotar esses novos filhos, são meus também, né? Então é assim que o pai faz, né? E nós nos tornamos co-herdeiros dessa herança de salvação. Eu digo uma coisa, amados, que nem todas as igrejas ensinam dessa maneira. Eu creio profundamente, e não volto um centímetro atrás, de que quando isso acontece de verdade na vida de uma pessoa, jamais, jamais ela deixa o caminho do Senhor, ela tem a sua salvação garantida. Eu creio absolutamente nisso. Eu posso olhar para a minha vida, eu não seria capaz de voltar atrás. Jamais. Então a salvação, ela é algo que é como uma herança, né? Ela é algo garantido, registrado, selado por Deus, né? E ainda que a gente passe por períodos onde às vezes a nossa fé se enfraquece, nós somos filhos de um Pai que não abandona. Amém? Então nós vamos, enquanto aqueles que irão descer as águas vão se trocar, colocar a túnica, o louvor vai continuar sendo ministrado. E eu quero só dar uma pequena orientação, né, para os irmãos e irmãs que não estão sendo batizados. Nós vamos fazer da seguinte maneira, né? A gente desce a piscina, a pastora normalmente fica na volta para ajudar, né? Já com a toalha de banho. E a hora que você entrar na piscina, eu vou colher uma profissão de fé, né? É algo formal. Você vai dizer, olha, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu vou perguntar, você recebe Ele como Senhor e Salvador da tua vida? Você vai confirmar isso, porque o testemunho tem que ser público. Todos nós aqui devemos ouvir o teu sim, né? Igual no casamento, né? Nós queremos ouvir esse sim, essa confirmação. Em seguida, você não tenha medo, pode até tapar o nariz se quiser, né? Mas eu não vou afogar ninguém, né? Eu vou colocar a mão na testa, e deitar nas águas, né? Em seguida levantar, né? Como a Flávia não veio com aquela camisa que ela estava na foto, né? Então ela não vai ficar 5 minutos debaixo da água. Vai ser só, né, alguns segundos, né? Amém?